Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai desvendar o que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o famoso MCASP. Se prepara para entender o guia que, olha, basicamente colocou ordem na casa e trouxe muito mais transparência para as contas públicas aqui no Brasil. E para a gente começar, eu quero lançar um desafio, uma pergunta. Pensa só, o Brasil é gigante, né? A gente tem mais de 5 mil municípios, 27 unidades federativas e, claro, o governo federal. Agora, como é que se consegue comparar as finanças de todo mundo? Como a gente garante que uma prefeitura lá no norte e um governo estadual lá no sul falem a mesmíssima língua quando o assunto é dinheiro público? Olha, antes do MCASP, a situação era essa aí que a gente vê, uma verdadeira torre de Babel. Cada um por si, cada entidade tinha suas próprias regras, o que tornava os dados, bom, incompatíveis. E transparência? Quase impossível. Aí que o MCASP chegou para organizar essa bagunça toda. Ele criou um padrão único que finalmente permite que a gente tenha uma visão clara, integrada das finanças do país inteiro. Tá, mas como é que essa mágica aconteceu? Como foi essa transformação? A resposta é bem simples, na verdade. A gente precisa enxergar o MCASP como uma linguagem comum. Pensa nele como um tradutor universal para a contabilidade pública do Brasil. Mas afinal, o que é esse tal de MCASP na prática? Bom, ele é um manual criado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, e a missão dele é super clara e direta: padronizar as práticas de contabilidade em todo o setor público brasileiro. Parece uma ideia simples, né? Mas o poder de transformação disso é gigantesco. E os objetivos por trás dessa padronização, olha, vão muito além de só arrumar a casa. A ideia aqui é colocar o Brasil na mesma página das melhores práticas contábeis do mundo. É também resgatar o foco no patrimônio público, ou seja, saber exatamente o que o Estado tem e o que ele deve. E talvez o mais importante de tudo, permitir que as contas do país inteiro possam ser somadas, consolidadas e analisadas como uma coisa só. E aqui vem um ponto fundamental, viu? Seguir o MCCASP não é uma escolha. Não é opcional. A aplicação dele é obrigatória, é regra, é lei. E vale para todo mundo no setor público, sem nenhuma exceção. E vale lembrar que ele é um documento vivo que está sempre evoluindo. A 11ª edição, por exemplo, já está aí e passa a valer a partir do exercício de 2025. E quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo. A abrangência é total. Estamos falando desde a prefeitura da menor cidadezinha do interior até o topo do governo federal. Isso inclui os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, os tribunais de contas, Ministério Público e até as empresas estatais que dependem do governo. O recado é claro, ninguém pode ficar de fora dessa linguagem comum. Ok, já entendemos o que é o MCCASP e para quem ele vale. Agora, que tal a gente dar uma olhada por dentro? Vamos explorar a estrutura dele. Pensa no manual como se fosse um grande mapa que vai guiar a gente pelo universo das contas públicas. A primeira parada importante nesse mapa é a parte I, a de Procedimentos Contábeis Orçamentários, ou PCO. É aqui que o manual dita as regras do jogo para registrar o orçamento. O foco total é garantir que a comparação entre o que foi planejado e o que foi realmente executado seja, sabe, cristalina e padronizada no país inteiro. Agora, a gente vai dar um pulo lá para a parte 4, porque ela é o verdadeiro coração do sistema, o Plano de Contas aplicado ao setor público, o PCASP. O manual tem outras partes, como a parte 3, que fala de coisas mais específicas, mas para a gente pegar a lógica central, o foco tem que ser aqui. Se o MCASP é o idioma, pode ter certeza que o PCASP é o dicionário e a gramática juntos, é o DNA do negócio. E para fechar essa estrutura principal, a gente chega na parte V, é a parte das demonstrações contábeis, ou DSSP. Pensa assim, depois de registrar e organizar tudo direitinho, como é que o resultado é mostrado? A DESCASP entra aí para padronizar os relatórios finais. É ela que garante que o boletim financeiro, digamos assim, de uma prefeitura no Amapá possa ser comparado de igual para igual com o de uma cidade no Rio Grande do Sul. Então, para resumir essa estrutura essencial que a gente está vendo, a parte 1, o PCO, foca no orçamento, o planejado versus o executado. A parte 4, o PCASP, é a organização, a estrutura das contas. E a parte 5, o DCASP, é o resultado, os relatórios finais. É um fluxo bem simples de entender, super lógico e, olha, muito, muito poderoso. Certo. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no PCASP, porque entender essa parte é realmente o pulo do gato para sacar a genialidade do sistema todo. E quando a gente fala da importância dele,
não há exagero não. O próprio MCASP diz, com todas as letras, que o PCASP é uma das maiores conquistas da contabilidade pública. Essa frase aí mostra o peso que essa ferramenta tem na transformação da contabilidade do nosso país. Mas como é que o PCASP organiza essa informação toda? É bem inteligente. Ele classifica cada registro, cada transação, em 3 grandes naturezas. A primeira é orçamentária, que obviamente acompanha o orçamento. A segunda é a patrimonial, que registra o que a entidade tem e o que ela deve, seus ativos e passivos. E a terceira é a de controle, que serve para monitorar atos que ainda não mexeram no patrimônio, mas que podem mexer no futuro. Pensa, por exemplo, na assinatura de um grande contrato. E essas 3 naturezas se dividem em 8 classes de contas, como a gente pode ver aí no gráfico. Olha que interessante. Metade delas, 4 classes, são dedicadas ao patrimônio. Aí temos 2 para o orçamento e 2 para o controle. É uma estrutura bem elegante, né? E que mostra como o sistema é completo e consegue abraçar todas as facetas da gestão pública. Beleza, a gente já viu a estrutura, as regras, a organização, mas no fim do dia, qual é o resultado prático disso tudo? Onde é que esse esforço todo deságua? A resposta é simples: nos relatórios padronizados. O produto final de tudo isso são as demonstrações contábeis. São aqueles relatórios que todo órgão público, sem exceção, precisa gerar. Relatórios que muitos já conhecem, como o balanço patrimonial e o balanço orçamentário, que já estavam previstos lá na Lei 4.320 de 1964. A grande diferença é que agora eles têm um formato único, um padrão, que permite a comparação em todo o território nacional. E é exatamente isso que nos leva ao grande objetivo por trás de tudo: a transparência e a consolidação nacional. A capacidade de juntar todas as peças e finalmente ter um panorama claro das contas do país inteiro. E aqui a gente chega no ponto crucial. Sabe a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, um dos pilares do controle de gastos no Brasil? Pois é, ela exige que o governo federal junte, ou seja, consolide, as contas de todos os estados e municípios para ter um balanço geral da nação. Agora, imagina fazer isso sem um padrão. Seria simplesmente impossível. O MSCAP é a ferramenta que viabiliza isso. E essa consolidação tem data marcada no calendário, viu? Todo ano, até o dia 30 de junho, o Tesouro Nacional tem que publicar o balanço consolidado de todo o setor público do ano que passou. O MCASP é a grande engrenagem que faz essa máquina rodar e permite que esse prazo, que é uma exigência legal importantíssima, seja cumprido. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Com um padrão único e com os dados todos consolidados, a fiscalização das contas públicas se torna mais poderosa? A resposta parece óbvia, né? Quando todo mundo fala a mesma língua contábil, o controle da sociedade e a fiscalização do dinheiro público ganham uma força totalmente nova. No fim das contas, o MCCASP é muito mais que um manual técnico. Ele é uma ferramenta poderosa para a cidadania e para uma gestão pública muito mais responsável.